Bem, mas o que permite eu estar aqui trabalhando com vocês, conversando com vocês e estar dando esse componente de seminários e práticas de pesquisa. Primeira coisa, eu não sou um psicanalista, eu não sou tanto, vocês estão percebendo que o vídeo está diferente porque eu estou gravando em dois celulares diferentes, tá? Então, peço por gentileza paciência em relação aos vídeos. Bom, o que eu estou fazendo aqui? O que me permite estar conversando com vocês aqui nesse programa de pós-graduação em educação, psicanálise e subjetividades? Eu sou um professor formado, eu sou um educador. Eu sou formado em geografia, sou um geógrafo pela Universidade de Sorocaba. Eu sou formado desde 2002. O que me levou a fazer geografia? O que me levou a fazer um curso na área de ciências humanas para ser professor na área de ciências humanas? Eu sempre fui interessado nas questões ambientais, sempre fui interessado nas questões ecológicas. Como vocês podem perceber, ou não sei se vocês perceberam ou não, eu estou com uma mochila aqui do Sea Shepherd. O Sea Shepherd é uma instituição não governamental de proteção à vida marinha. São os caras que derrubavam baleiros japoneses, são os caleiros que enfrentam baleiros japoneses, são os caras que enfrentam governos canadenses, noruegueses, pela proteção de focas, pela proteção de pinguins, pela proteção de golfinhos, enfim. Eu sempre fui muito ligado à questão da militância ecológica, eu sempre fui muito ligado às questões ecológicas e principalmente aos aspectos mais políticos da questão ecológica, tudo bem? E eu vim de uma família muito pobre, vim de uma família bastante carente, vim de uma família que chegou a morar em porão de casa de avô, de amigo, por causa da situação econômica brasileira no começo dos anos 80. Meu pai, ele era um ferroviário que teve problemas muito graves por causa do arroxo salarial que ocorreu nos anos 70 com todos os trabalhadores, por causa da moratória da dívida externa, toda aquela situação terrível que ocorreu nos anos 70 e 80 por causa da ditadura civil-militar. Então a gente teve uma vida bastante complicada no que diz respeito à parte econômica. E olha que eu ainda sou uma pessoa privilegiada porque eu sou um homem branco no Brasil. Imagine se eu tivesse alguma outra condição, talvez eu não estivesse conversando com vocês aqui hoje. Então a gente se coloca, assim, sabe muito bem de qual posição está falando, eu sei muito bem qual é o papel que eu exerço aqui e também não é por isso que eu vou não consigo, é por isso que eu não vou me dedicar também a estar aqui ajudando vocês e ajudando a romper com essas barreiras em um país que é desigual, um país que é racista, um país que é machista, um país que é misógino, um país que é homofóbico, enfim. E esse programa ele vai também justamente se inserir de uma forma ou outra nessas lutas contra essas desigualdades. Principalmente porque o campo da psicanálise é um campo bastante combatido por alguns setores com mais conservadores, mais reacionários, e por justamente trazer à tona as falhas, os defeitos desses preconceitos. Tudo bem? Então, mas eu vim de uma família muito pobre, eu venho de uma família muito carente, e eu tive que trabalhar desde os 14, 15 anos para guardar dinheiro para fazer a universidade. Eu sempre quis trabalhar com a questão ambiental, eu tinha um sonho de trabalhar com biologia, tinha ideia de trabalhar com pesquisa com animais noturnos, caçadores de insetos ou carnívoros, coruja, curiango, guáxaro, bacurau. Então a minha ideia era estar trabalhando com a vida selvagem. O problema é que o país nunca deu atenção à pesquisa científica. Nós estamos sofrendo isso hoje. A CAPES acabou de anunciar o corte de mais 5.000 bolsas de pós-graduação. Como é que um país vai se tornar autônomo, soberano, economicamente dependente se não desenvolve pesquisa científica? E não estamos dizendo que essa situação é de assim. E hoje o país sempre teve um problema muito grave em relação à destinação de recursos à pesquisa científica. Isso não é só uma questão do poder executivo, é uma questão do poder legislativo também, que decide o orçamento, e nós estamos nessa situação absurdamente precária, hiperdependente do capital tecnológico internacional para podermos cuidar inclusive da situação do coronavírus. Então, ser pesquisador no Brasil, em especial
na defesa e na pesquisa da vida selvagem era uma coisa muito complicada, e isso bem antes de eu terminar o ensino médio eu já sabia dessa situação. E olha que eu terminei o ensino médio com 17 anos e fui fazer a universidade só com 22, 23 anos, quando eu tinha recursos, quando eu tinha uma condição um pouco melhor para fazer a universidade. E isso porque eu fiz uma universidade privada, eu fiz através do FIES, e o dinheiro que eu tinha guardado era justamente para não trabalhar ou para ajudar na casa que nem eu ajudava, e para comprar os livros que eu precisava. Porque a ideia era ter uma biblioteca própria, a ideia era ter recursos próprios para que eu pudesse desenvolver uma pesquisa. Então eu fui fazer geografia na Unesp. Eu fui fazer geografia na Universidade de Sorocaba. A Universidade de Sorocaba é uma universidade antiga, é uma universidade dos anos 50. O curso de geografia é um curso antigo também, é um curso do final dos anos 50, é um curso tradicionalíssimo na região. Nós temos alguns momentos em que esse curso fecha porque não há interessados ou em momentos de crise, e esse curso reabre. Eu mesmo fui coordenador do curso de geografia aqui na Universidade de Sorocaba entre 2013 e 2018. Depois eu fui ser coordenador de curso de pedagogia lá em uma outra instituição ligada ao Grupo Universidade do Brasil, Uniesp, 1 ano e meio para auxiliar em uma transição ali. Mas eu sou formado em uma instituição tradicional, em um curso antigo, em um curso respeitado, que formou até os anos 90 a maior parte dos professores da região de Sorocaba. E de novo, é uma região de 2,5 milhões de pessoas. Então, eu fui fazer esse curso. Eu tinha tomado a decisão de ser alguém que se dedicaria ao curso, principalmente por tudo que eu havia passado para conseguir chegar até esse curso. Se nos últimos anos as universidades privadas elas têm uma situação na qual se abriram demais as vagas e as pessoas entram facilmente. Naquela época também não era muito diferente, mas para mim naquele momento foi uma conquista muito grande. Tanto que eu fiz um vestibular muito, muito caprichado, passei em primeiro na universidade, aquela coisa toda, que não precisava na época, porque o curso ele necessitava de muita gente, tinha muito menos gente no curso do que a sala tinha disponível, mas eu acabei entrando com grande alegria, com grande felicidade. Eu fui a primeira pessoa da família a entrar num curso universitário, então quando eu terminei o doutorado eu estava numa situação bem mais confortável. Mas eu fui fazer geografia, que era um curso que me permitia estudar as ciências humanas, as ciências políticas, junto às ciências ambientais. E eu acabei fazendo um estágio na universidade justamente junto aos outros cursos ligados às ciências ambientais, em especial à biologia. Quando eu estava no primeiro ano, eu tinha uma professora de geologia, tanto que é uma das áreas às quais eu sou mais apaixonado hoje. Eu dei aula de geologia há algum tempo, algum semestre na Universidade de Sorocaba também. Tenho coleções gigantescas de rochas e coletâneas de coleções de pedras, minerais. Minha casa está um caos em relação a isso. Mas eu tenho uma professora de geologia que me ajudou demais, porque na época ela fazia um mestrado aqui na Universidade de Sorocaba e tinha recém-chegado um professor que tinha acabado de entrar no curso de mestrado em educação aqui na Universidade de Sorocaba, que tinha acabado de se formar como pós-doutor em 2 instituições, em Genebra e em Londres, na área de psicologia social. Mas era um professor ligado às questões ambientais, era um professor ligado ao meio ambiente, e que seria professor do programa de mestrado em educação aqui na Universidade de Sorocaba, não na Unib. Na Unib eu vou chegar depois, tudo bem? E é um professor chamado Marcos Feigota, a quem até hoje eu devo agradecimento, eu devo praticamente toda a minha vida acadêmica a ele. Tanto que esse aqui é um dos livros dele, chamado Ecologistas. Tem uma dedicatória escrita lá no ano 2000, dedicatória, ao contrário porque está no selfie, mas está lá no ano 2000, quando já era o segundo ano que eu estava trabalhando com ele. O professor Marcos Feigota é um pedagogo, é um mestre em educação, um doutor em filosofia da biologia pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, e ele se transformou em um dos principais pesquisadores aqui de Sorocaba e região, e ele me chamou para trabalhar com ele para ser catalogador da biblioteca de educação ambiental que a Universidade de Sorocaba estava fazendo. Só que essa biblioteca ela ficava em uma área distante da cidade, em uma área verde da cidade, onde a Universidade de Sorocaba tinha o núcleo de
Estudos Ambientais. E ali eu não acabei não fazendo somente a catalogação desse material de educação ambiental, mas acabei fazendo também uma série de atividades ligadas à educação ambiental, plantio de mudas, preservação da vida selvagem, pesquisa em vida selvagem, o que me deixou bastante contente porque eram coisas que eu achava que eu não ia fazer no curso de Geografia. Eu acreditava que seria somente um curso bastante ligado só à parte pedagógica e acabou me surpreendendo bastante. Me surpreendeu bastante porque pela possibilidade que eu tive no curso e pela dedicação que eu tive por diversos professores que eu tive que me ajudaram bastante nesse percurso. Eu tinha uma sala que não era muito dedicada ao curso, tinha 80% da minha sala que eram de professores que precisavam de algum diploma e foram fazer geografia, porque eu tinha uma coordenadora muito convincente da geografia na época, convenceu o pessoal a vir fazer geografia, mas boa parte das coisas que eu acabei conquistando depois foi porque eu corri atrás mesmo. Nesse estágio com o professor Marcos Seigota, eu tive não somente o aprendizado dentro desse estágio, ele era na época também conselheiro sênior na área de educação no governo do Amapá. Por que Amapá? O Amapá entre 95 e 2002 ele tinha um programa de desenvolvimento sustentável do Estado, PDSA, Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. E nesse Programa de Desenvolvimento Sustentável o Amapá implantou a prática da Agenda 21. O que é a Agenda 21? É praticamente a ideia de você trocar o plano diretor de uma cidade ou de você trocar as políticas públicas estaduais e federais por políticas integradas de meio ambiente e desenvolvimento. A Agenda 21 era o documento que saiu do fim da Rio 92 e que propunha que a civilização ela trocasse a sua característica de desenvolvimento econômico capitalista por uma característica de desenvolvimento econômico um pouco menos predatório. E o que o Amapá fez? Ele implantou justamente essa ideia entre os anos 95 e 2002, quando o João Alberto Capiberibe, que depois foi senador da República, ele foi governador. O que é essa ideia de desenvolvimento sustentável? É, por exemplo, você ter coletores, catadores de caranguejo no meio do mangue que tem que coletar 100 caranguejos para ganhar R$10 porque o atravessador vai comprar cada caranguejo por 10 centavos. Então você tem que coletar 100 caranguejos, mães, filhotes, de qualquer tamanho e entregar a preço de banana a esses atravessadores que eram os responsáveis por levar o caranguejo dessa região distante até a praia onde estava o quiosque que iria vender cada caranguejo por 60, 70, 80 reais o prato bonito na praia. Então, então para essas pessoas conseguirem sobrevivência, elas tinham que coletar centenas, dezenas, milhares de caranguejos. E ainda se mantinham numa extrema pobreza. O que o governo fez? Ele cortou essa situação. O governo fez com que esses coletores também se transformassem em responsáveis por vender o caranguejo na praia. Então você não precisava mais coletar 200 caranguejos por dia cada pessoa para sobreviver, porque esse governo tinha esse processo de garantir o transporte e espaço de venda na cidade. No Amapá você tem o caranguejo, no mangue, porque o litoral é só mangue. Você tem a coleta de açaí, a coleta de pupunha, a coleta de palmito de açaí, você tem a coleta do palmito da pupunha, você tem a coleta de castanha, a coleta de taperebá, a coleta de acerola e você precisava coletar demais e você acabava exaurindo a floresta por coletar demais e ainda não ter recursos para sobreviver. O que o governo fazia? Garantia que esses próprios coletores se transformassem nos comerciantes, mantendo o preço ali na venda final, mas transformando aqueles coletores nos responsáveis por toda a linha de produção da matéria-prima e até chegar na praia com o produto final transformado, ou na praia, ou no quiosque, ou na cidade em si. Então a ideia é justamente essa. E dentro desse programa havia uma escola chamada Escola Bosque do Bailique. O que era a Escola Bosque do Bailique? É um arquipélago marítimo fluvial que tem uma comunidade de 7.000 pessoas que estavam lá distantes
quase 200 quilômetros da cidade de Macapá. Pertence a Macapá, o arquipélago, só que era um lugar muito distante. Então o que o governo ali faz? Uma escola técnica em forma de oca indígena com clarabóias no meio dos edifícios. Cada edifício em forma de clarabóia indígena tinha 8 salas de aula dispostas de forma circular no meio da mata. Então a paisagem era um negócio espetacular. No dia que eu estiver junto a vocês no curso, aí eu levo as fotos para mostrar para vocês o que era a Escola Bosque do Bairrilique. E era um negócio fenomenal, porque você tinha cursos técnicos de formar profissionais que ficassem na comunidade, ficassem ali no local e não necessariamente tivessem que ir até Macapá para estudar. E encher mais a cidade, e encher mais a periferia, e ocupar mais as áreas verdes e trazer toda aquela predação que nós conhecemos das grandes cidades aqui. Então a ideia é você garantir a soberania alimentar, econômica, de sobrevivência dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores nas áreas verdes, dos trabalhadores no campo e impedir que a cidade se transformasse em enxada, garantindo a qualidade na cidade e garantindo a qualidade no campo. Então era essa a ideia da proposta de desenvolvimento sustentável e eu acabei indo como estudante de geografia com 23, 24 anos, ficar lá no Amapá durante 3 meses em 2000 e 2 meses em 2001 para fazer estágio e conhecer todo esse processo. Tudo bem? Aí depois no próximo vídeo eu termino.